Hoje nós vamos estudar aqui o tópico em que Jesus caminha sobre as águas, que é mais um dos milagres atribuídos a ele. Essa passagem conta que Jesus, após uma pregação a mais de 5.000 pessoas, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem numa barca e passassem para outra margem. Enquanto isso, ele ficaria para se despedir do povo. Depois ele subiu no monte para orar. Tendo assim caído a noite, ele se achou sozinho naquele lugar. Enquanto isso, a barca com os seus discípulos estavam passando por maus momentos. Eram muito fortes os ventos e ondas enormes. Então Jesus foi ao encontro deles, caminhando por sobre o mar. Quando eles o viram andando sobre o mar, ficaram muito assustados. É um fantasma, e se puseram a gritar amedrontados. Jesus então falou para eles: fiquem tranquilos, sou eu, não tenham medo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se é mesmo você, manda que eu vá a teu encontro, caminhando também sobre as águas. E Jesus então disse: vem. Pedro, descendo da barca, caminhava sobre as águas como ele, ao encontro de Jesus. Mas, vindo assim um grande vento, Pedro teve medo. E como ele começasse a afundar, ele pediu: Senhor, me salva. E logo Jesus então lhe estendeu a mão, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? E tendo subido na barca, cessou o vento. Então os que estavam na barca se aproximaram dele e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. E como a gente sabe, a revelação da doutrina espírita veio trazer raciocínio sobre todas essas coisas, porque nós sabemos que tudo aconteceu dentro das leis naturais. Aqui nada tem de miraculoso, já que se produziu um fenômeno dentro das leis da natureza. Hoje a ciência já estuda os fluidos, o magnetismo. Kardec coloca duas hipóteses para esse tipo de fenômeno. Jesus se manifestou com o seu perispírito, mesmo estando encarnado ainda, e Kardec coloca essa hipótese como sendo a mais provável. O perispírito, no seu estado normal, é invisível, mas como ele é formado por uma substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular. E então, o que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, nada fora dos fenômenos da natureza. Porém, também pode ter acontecido que o seu corpo tenha sido sustentado e neutralizado a sua gravidade. Então, esses fluidos anularam o peso do corpo. A gente vai enxergando, assim, com essa leitura, que o Espiritismo faz desse fato de Jesus andar sobre as águas, que não é uma coisa fora da lei da natureza. É um fenômeno extraordinário, mas nós temos relatos de diversos outros indivíduos que fizeram a mesma coisa. O fenômeno da levitação, muito comum, por exemplo, nos povos do Oriente. Então, o que Jesus tinha de mais extraordinário não eram os fatos que ele produzia, mas sim a excelência da sua mensagem e o exemplo de amor que ele nos deixou. O que nos interessa é o simbolismo moral dessa passagem. Nós figuremos, por exemplo, a figura de Pedro, como se fôssemos nós que nos abeiramos da doutrina espírita e sentimos a sua lógica, a sua beleza. Assim fortalecidos, nós nos julgamos às vezes capazes de enfrentar os grandes embates da vida. Mas percebemos que sem o apoio dos amigos encarnados e desencarnados, nós vacilamos, nós deixamos que o medo cresça em nosso coração,
as paixões avassaladoras do mundo nos assustam e começamos a correr o risco de naufragarmos. Poucas vezes percebemos o quanto o sofrimento pode ser útil. Ele não deve ser desejado e nem procurado, mas quando aparece em nossa vida, tem uma mensagem, um ensinamento. Então, o Espiritismo não tem a missão de nos isentar das lutas, mas nos fortalecer e nos esclarecer, despertando em nós a fé robusta que pode encarar a razão face a face. Exatamente como Pedro, nós mergulhamos nas águas profundas da tristeza, da melancolia, de onde nem sempre somos retirados de pronto. Falta-nos fé, e essa fé, que é a certeza da presença divina e do apoio constante que nós recebemos a todo instante. Um grande abraço a todos e que a gente tenha Jesus como nosso norte e que saibamos que Ele está sempre ao nosso lado. Um abraço. Boa semana.